a abrir a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, em Mateus, capítulo 5. Deus tem uma palavra poderosa para as nossas vidas. Diga para o seu irmão, você sairá daqui transformado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que transforma a vida de uma pessoa. Não tenha dúvidas a respeito disso. Existem muitos profissionais que podem ajudar as pessoas em muitas áreas da vida, mas nenhum desses profissionais, nenhuma ciência humana é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Somente a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa usar a minha vida para falar com o seu espírito essa noite. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Abra comigo então em Mateus capítulo 5, a partir do verso 14. Nós vamos meditar, na verdade, sobre alguns versículos aqui do Sermão da Montanha de Jesus. É um sermão que eu gosto muito, porque é um sermão que, sem dúvida nenhuma, nos dá capacitação para que nós sejamos crentes melhores, para que nós sejamos pessoas melhores, para que nós possamos seguir por um caminho melhor e, mais que isso, nós sejamos também usados pelo nosso Deus para que nós possamos mostrar um caminho melhor para outras pessoas. Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Jesus fala sobre princípios inalteráveis do reino de Deus. No Sermão da Montanha, que começa aqui no capítulo 5, verso 1, e vai até o até o final do capítulo 7, até capítulo 7, 29, Jesus está nos dando direcionamento espiritual. Diga para o seu irmão, direcionamento espiritual. Direcionamento espiritual significa que, uma vez que eu entenda essa palavra e coloque essa palavra em prática, a minha vida espiritual estará guardada no Espírito Santo. Amém? Direcionamento espiritual é tudo que nós precisamos para nós termos uma vida feliz e abençoada, segundo a palavra de Deus. Se eu entender o Sermão da Montanha e colocar alguns princípios em prática, sem dúvida nenhuma, nós estamos seguindo por um caminho de bênçãos, por um caminho onde o inimigo não terá que nos acusar. Se o inimigo ele não tem como nos acusar, ele não tem legalidade sobre as nossas vidas. Diga para o seu irmão, se o inimigo não tem do que te acusar, ele não tem autoridade espiritual para tocar a sua vida. Amém? Abra comigo então, mais uma vez, Mateus capítulo 5, a partir do verso 14. Deixa eu voltar aqui que eu mudei a minha página. Diz assim a poderosa palavra de Deus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Até aí é suficiente. Convido você a fechar seus olhos, pegar na mão dessa pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim, ora comigo nesta noite. Ora comigo nessa noite. Vamos falar com Deus. Diga para ele, vamos falar com Deus. Para que ele fale conosco. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar neste momento, mais uma vez, a tua palavra. Não apresento a minha palavra, mas apresento a palavra do Senhor. A palavra que retrata a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor venha a se revelar mais uma vez. Que o Senhor venha, meu Pai, a ter misericórdia de nós e que o Senhor venha a trazer, Pai, a revelação que nós precisamos para entender, não no superficial, mas no profundo, em nome de Jesus, Pai. Que a partir desse momento, o meu eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer no nosso meio. É o que pedimos e agradecemos, tomando posse da vitória em nome de Jesus. E quem crê diz? Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Meus irmãos, esse texto ele é muito claro.
E Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. E a primeira coisa que eu entendo, quando eu leio esse texto, é que se nós somos a luz, é porque existem trevas. Quem entende essa palavra, diga amém. Amém. Trevas é algo terrível para as nossas vidas. Sem a pessoa de Jesus Cristo, nós andávamos em trevas. O maior problema é que a pessoa que está nas trevas, ela não reconhece as próprias trevas se ela não tiver contato com a luz. Uma pessoa que nasce cega, ela vive em trevas por toda a sua vida. Ela não tem noção do significado da luz, porque a luz não faz sentido para ela. Se você tentar explicar para uma pessoa que não tem o privilégio de enxergar, uma pessoa que não consegue discernir as coisas, mesmo de olhos abertos, a única coisa que ela enxerga é o negro diante de si, as trevas. Se você tentar explicar para uma pessoa dessa o que significa a luz, ela não vai entender, porque a luz não faz sentido para ela. Então, quando nós estamos diante de uma pessoa, e para isso, para você entender isso, basta você olhar para a sua própria vida e lembrar de você sem Jesus. Ou fora da presença de Deus, você que nasceu na presença de Deus, no caminho do Evangelho, dentro da igreja. Ou, como no meu caso, que eu não nasci na igreja. Uma pessoa sem Jesus não tem noção da importância de Jesus na sua vida. Mas ainda que a pessoa não tenha noção, ainda que nós não tenhamos noção, é muito importante que nós entendamos que uma pessoa sem Jesus, ela está completamente perdida. Da mesma forma que um cego sem ajuda. Só que o cego sem ajuda, ele é diferente da pessoa sem Jesus. Porque um cego que não encontra ajuda em Deus, ele não encontra ajuda em mais nada. Uma pessoa que está perdida dentro das densas trevas do mal, sem Deus, ele não consegue encontrar ajuda em mais nada, em mais ninguém. Então nós precisamos entender que Jesus está dando uma mensagem muito poderosa. O mundo jaz no maligno. Deixou registrada essa palavra. Isso significa que o mundo vive em trevas. Mas nós, eu e você, somos a luz nesse mundo em trevas. Você já parou para pensar a importância desse conhecimento, dessa revelação que é o Espírito Santo na sua vida? Você já parou para pensar da gravidade que é você ter a chave de salvação de uma pessoa e não usar essa chave, não deixar ser usado pelo Espírito Santo para salvar outras almas? Você já parou para pensar sobre isso? Que uma pessoa que está em trevas, ela anda por um caminho sem entender, que ela segue por um caminho que ela não sabe aonde vai dar. Meu Deus. Uma pessoa em trevas, ela está ao léu, ela está lançada à própria sorte. O problema é que uma pessoa que anda em trevas, ela não sabe que siga por caminho que seguir, se ela não encontrar Jesus, se ela não encontrar você na vida dela, se ela não encontrar o reino, ela caminhará sempre para um destino de morte. Talvez você não tenha parado para pensar sobre isso, porque você já é salvo. Quem é salvo, diga amém. Amém. Porque quando nós estamos numa outra situação, a gente não consegue pensar no irmão que está do outro lado. Você não consegue entender a vida de um cego porque você enxerga. O cego não consegue entender a vida de uma pessoa que enxerga porque ele não enxerga, ele não vê. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que você é luz para outras pessoas? Pastor, mas eu sei tão pouco sobre o Evangelho. Não sabe não. Porque uma pessoa que está em trevas, ela sabe menos que você. Ainda que ela pense de uma forma diferente. Ainda que ela pense que ela sabe muito. Ainda que ela seja estudada. Porque sem Jesus, nenhum conhecimento leva a lugar nenhum. A pessoa pode ser doutora no que for. Sem Jesus, o caminho dela é de morte e de perdição, ainda que ela não consiga enxergar isso. Porque o inimigo ele é muito sujo. Diga para o seu irmão, o inimigo é sujo. O inimigo engana as pessoas o tempo todo. E principalmente nesse mundo que nós vivemos hoje em dia, onde as coisas são tão dinâmicas, onde nós temos acesso facilitado a tudo, por meio de um celular, um aparelho que cabe na palma das nossas mãos, a gente pensa que a gente domina, a gente pensa que a gente manda, a gente pensa que a gente resolve, que a gente faz, que a gente tem o controle sobre todas as coisas.
O mundo hoje em dia está sendo levado a pensar dessa forma. O mundo hoje em dia vê a igreja, vê pessoas como eu e você, como pessoas fora de moda. Pessoas que não sabem o que estão dizendo. Pessoas que são fanáticas. Quantas vezes você já ouviu falar que crente é fanático? Quantos já foram chamados de fanáticos? Será que foi só eu? Fanático porque você crê em algo diferenciado, você crê no poder do Espírito Santo, você crê em milagres, você crê na revelação, você crê que você não é obra do acaso, que você não é fruto de um evolucionismo, que você é fruto da criação e do amor de Deus. Tudo isso que você tem, que você já tem dentro de você, que o Espírito Santo já te disse, sim, é verdade. Isso é luz diante das trevas que estão aí. E quando eu falo em trevas, eu tenho que lembrar de duas coisas. Em primeiro lugar, a ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento. Toda pessoa que ela é ignorante, em primeiro lugar, é porque lhe falta conhecimento, domínio sobre algo. As trevas, elas dominam o mundo justamente por causa da ignorância. Porque é interesse de Satanás que as pessoas permaneçam na ignorância. Porque sempre que as pessoas estão inseridas na ignorância, a ignorância gera outras coisas. Quando as pessoas não sabem do poder e do amor de Deus, automaticamente abre-se espaço e legalidade espiritual para a atuação da maldade, para a atuação da impiedade, para a atuação de todas as coisas que Satanás é especialista. Quando as pessoas desconhecem a pessoa de Deus, a morte entra no mundo. Quando as pessoas desconhecem o amor de Deus, o pecado entra no mundo. Por quê? Se não existe Deus e para essas pessoas não existe, então tudo é válido. Eu estou a minha própria sorte, eu decido a minha vida. E todas as vezes que os homens vão decidir por si mesmos, eles sempre seguem por um caminho de morte. A ignorância relativamente a Deus gera nas pessoas essa confusão mental causada pelas trevas, pela própria falta do Espírito Santo. E a falta do Espírito Santo gera toda a consequência de maldade e perdição no mundo. Em vários momentos do Primeiro Testamento, da Primeira Aliança, nós vemos as pessoas, elas caminhando por caminhos de morte, caminhos de perdição, justamente porque ainda lhes faltava a revelação. Você deve saber que a palavra de Deus ela é uma revelação gradual. Deus vai se revelando de maneira a mostrar e permitir ao homem, segundo aquele momento que ele vive, a grandeza e o poder dele. Então, quando as pessoas tomam conhecimento disso, que há necessidade de exercermos o papel que Jesus nos deu, nós nos tornamos pessoas diferenciadas em razão de todas as demais. Nós não estamos aqui nessa noite à toa. Esse lugar não é um clube social. Você vem para cá para receber poder de Deus. Você vem para cá para ter as suas baterias espirituais recarregadas, para que a luz brilhe cada vez mais na sua vida. E olha, deixa eu trazer uma revelação para você. Você que está aqui, você não é luz dentro da sua casa. Você não pode exercer a sua luz dentro da sua própria casa. Você tem que exercer a luz de fora da sua casa. Aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Não faz sentido você ser luz e ter o seu botãozinho, sabe aqui, o interruptor ligado dentro da igreja. Porque dentro da igreja é lugar de nós recarregarmos as baterias. Nós somos luz e igreja do lado de fora dessas portas, não é do lado de dentro. Porque um crente que vem ser crente somente dentro da igreja não entendeu essa palavra que Jesus deixou para nós. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pessoas que entendem que são luz, elas têm boas obras. Veja bem, nós não temos boas obras para sermos salvos, mas todo salvo gera boas obras.
Porque uma coisa leva a outra de forma natural. A palavra de Deus diz em 1 João 5,19 uma palavra muito pesada. O mundo jaz no maligno. E essa palavra jaz, você já deve ter visto em cemitério. Aqui jaz fulano de tal. Significa que o mundo já está enterrado no maligno. As pessoas que estão fora da igreja, elas já estão enterradas, ainda que elas não saibam disso. Lembra lá do Jardim do Éden? O que Deus disse para o homem? O dia que pecares, certamente morrerás. E essa palavra, ela não fez sentido para Adão naquele momento. Porque Adão não conhecia a morte. E Adão pecou, Adão errou, mas não morreu imediatamente. É a mesma coisa das pessoas que hoje em dia, elas caminham em caminhos de pecado, em caminhos de perdição. A pessoa peca, a pessoa erra e você está dizendo para ela, não faz isso porque você vai morrer. Você está num caminho de morte, mas como ela não morre, ela continua seguindo por esse caminho. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E o que nós precisamos fazer? Nós vamos desistir das pessoas? Não. Nós vamos continuar pregando, porque não somos eu e você que convencemos as pessoas. Essa tarefa é do Espírito Santo. A nossa função é pregar a palavra de Deus, porque a função do convencimento pertence ao Espírito Santo. Agora, uma coisa muito importante, que nós não deixemos o inimigo nos cansar, porque é cansativo você ficar falando as mesmas coisas todos os dias para as pessoas. Mas Deus quer me usar aqui essa noite para lembrar que você é luz, que você é diferenciado, que você não é qualquer um, que você já é resgatado. E como você já foi resgatado das trevas, você será usado como instrumento de resgate e salvação na vida de outras pessoas. Receba em nome de Jesus. Amém? Mas você pode me perguntar assim, pastor, como é que eu vou ser luz lá fora? A própria palavra de Deus nos fala, nos revela isso. Nós precisamos falar do amor de Deus. E se eu pregar uma palavra pesada para as pessoas, se você pregar sobre inferno para as pessoas vão te ignorar. Porque ninguém consegue ensinar ninguém pela força, pela imposição. Nós só conseguimos ensinar para as pessoas da maneira que foi nos ensinado. A única forma de ganhar almas para Jesus é falando do amor de Deus. Ninguém hoje em dia ganha almas lá fora falando sobre o destino do pecador, sobre o inferno. O inferno está fora de moda. Nós sabemos que é verdade. Quem sabe que o inferno é verdadeiro? Que não é uma alegoria, que não é um símbolo, diga amém. O inferno é verdadeiro. Mas se você pregar sobre o inferno para as pessoas que ainda não estão salvas, a grande maioria vai dizer que isso é bobagem, que isso é simbologia, que isso não se aplica. As pessoas, elas não têm medo do inferno, porque aquilo que não faz sentido para elas, não mexe com elas. Para quem não conhece Jesus, falar sobre inferno é uma bobagem. Vamos dizer que, mais uma vez, nós somos fanáticos. Que nós somos bobos por acreditar numa fantasia como essa. Para nós sabemos, o inferno é verdadeiro. Mas se nós pregamos o inferno para as pessoas, é muito mais fácil perder do que ganhar. O que nós precisamos fazer, e isso sim faz a diferença, é ensinar as pessoas sobre o amor de Deus. E quando eu ensino sobre o amor, eu ensino sobre uma pessoa. Porque o amor não é uma palavra, o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Amém. E essa pessoa, qual é o nome dele? Jesus. Jesus Cristo. Para falar para uma pessoa, para um não crente, sobre o amor de Deus, eu tenho que pregar o amor de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. Porque ainda quando estávamos perdidos, quando estávamos em pecado, quando estávamos ainda caminhando por aquele caminho de morte, quando não conhecíamos de Jesus, quando falávamos mal de Jesus, ainda assim Ele já nos amava. O amor de Cristo nos constrange, porque Ele nos amou primeiro. Amém. Melhor maneira de pregar para uma pessoa que não conhece Jesus é dizer para essa pessoa que Deus a ama. Que Deus tem um projeto de salvação na vida dessa pessoa. Quando você está dizendo
para essa pessoa, para a pessoa que ainda não conhece Jesus, essas coisas, para você, isso até virou um jargão hoje em dia. Porque você está tão acostumado, faz parte da sua vida. Mas para a pessoa que não conhece Deus, falar que ela é amada por Deus, isso faz muita diferença. Muitas vezes você vê pessoas rindo, sorrindo, brincando, mas essas pessoas estão tristes por dentro. Essas pessoas estão destruídas por dentro. O que elas mais queriam, o que elas mais gostariam é de ouvir alguém dizer para ela que ela é amada. E muitas vezes você vê pessoas necessitando da palavra de Deus, você se omite. Estou aqui essa noite para ser profeta de Deus, para te lembrar que você é luz aonde você está. Amém. A luz, se eu colocar várias lâmpadas aqui dentro, não vai fazer muita diferença, nenhuma delas vai se sobressair. Porque o ambiente já está iluminado. A lâmpada, a luz, ela só faz diferença no meio das trevas. Nós só entendemos e conhecemos e percebemos a luz se a gente apaga todas as luzes aqui. Amém. Se a gente fica com esse ambiente nas trevas, a gente vai entender. Acende uma luz e faz diferença. Você faz diferença no seu trabalho. Amém. Você faz diferença na sua escola. Você faz diferença entre as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje você aprende, hoje você recarga a bateria. Mas essa bateria, ela tem que ser usada lá fora. Você é luz por onde você vai. Jesus Cristo, João 3,16 diz o quê? Porque Deus... Amou o mundo de tal maneira. Devagar. Porque Deus o quê? Amou. Porque Deus o quê? Amou o mundo. Amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Ele deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele Cresça. não pereça, mas Tem a vida eterna. tenha a vida eterna. Para você, talvez essa palavra já não mexa mais, infelizmente. Para muitas pessoas, talvez já não faz tanta diferença. Não provoca arrepios. Mas para uma pessoa que está fora da igreja, se for o propósito do Espírito Santo, você vai ver essa pessoa render a ser Jesus na sua frente. Você já parou para pensar o quanto isso é importante para Deus? Porque a palavra do Senhor diz que para Ele uma alma vale mais que o mundo inteiro. Sabe como é que Jesus ganha pessoas? Sabe como é que Jesus apresenta o reino para as pessoas? É de multidão em multidão, amém? Não. É de alma em alma. É de alma em alma. Diga para o seu irmão. É de alma em alma. De pessoa a pessoa. É um a um. É de glória em glória, como diz Paulo. De glória em glória, nós ganharemos todos os seus familiares para Jesus. De glória em glória, nós ganharemos a cidade de Orlando para Jesus. É de alma em alma, até a Flórida todinha se render, até os Estados Unidos todinho se render, até o Brasil se render. Quando Jesus vai voltar? Quando todas as pessoas tiverem tido a oportunidade de se render. E aquele que se rendeu será salvo. Eu estou diante de pessoas salvas aqui. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Quando nós pregamos do amor de Cristo, nós lembramos que o amor de Cristo, nós precisamos entender, a verdade é essa. Deixa eu ir já direto ao ponto. O amor de Cristo é um amor diferenciado. Você conhece um amor muito superficial. O amor de um homem por uma mulher, uma mulher por um homem, isso é um amor superficial. O amor de Cristo, o amor de Deus, o amor que nos alcançou e que nos transformou em luz, é um amor muito mais profundo. É um amor sacrificial. O amor sacrificial é para nos mostrar que por mais difícil e cabeça dura que seja uma pessoa, ainda assim Deus se preocupa com ela. Amém. Foi assim comigo. Deus enviou uma pessoa específica para pregar para a minha vida, que foi a minha esposa, a pastora Simone. Olha como Deus é cuidadoso. Você é um agente de resgate lá fora, de outras vidas. Deus pode e quer usar você para resgatar, para pregar sobre esse amor para outras pessoas. Nós precisamos deixar de ser egoístas para que nós possamos viver a plenitude do amor de Deus. Porque quando eu vivo a plenitude do amor de Deus, eu prego para as pessoas indistintamente o amor dele. Esse amor sacrificial. Explicando para as pessoas quantas vezes forem necessárias. Orando por ela até ela se converter.
Deus enviou a pastora Simone para pregar para mim, mas Deus já havia colocado um intercessor sobre a minha vida, um amigo meu. Desde criança, nós crescemos juntos, lá casa a casa. A gente brincava todos os dias. Vizinho, né? Ele orou para mim. Quando eu comentei com ele que Deus havia me resgatado, que eu havia recebido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, aí sim que ele me disse, eu oro por você há mais de 20 anos. Aleluia. Você sabe o que é isso? Quero te perguntar essa noite, será que você teria tanto empenho para resgatar, para ser luz de verdade? Porque entender que nós somos luz, legal, bacana, eu sou luz. Mas ser luz é diferente. Ser luz é fazer diferença lá fora. É não se assentar de fato na roda dos escarnecedores. É você olhar para outras pessoas bebendo cerveja e você negar a vontade da sua própria carne. Porque você quer ser luz para outras pessoas. Ah, não tem nada a ver, não tem não? Abre uma brechinha de uma unha sequer para você ver se Satanás, ele é sujo, ele não entra na sua vida e não te arrebenta todinho. Ah, não tem nada a ver não. Tem sim, porque nas pequenas coisas que Satanás vai entrando. Você já viu uma fenda numa casa, uma rachadura pequenininha no teto? Não cuida dessa fendinha pequenininha para você ver não. Não passa um isolamento lá em cima de borracha, alguma coisa assim não. Será? Não tem nada a ver não, isso é um mofinho, uma rachadurazinha. Aí passa 6 meses, essa rachadura já dobrou de tamanho. Passa mais um ano, nada, deixa isso aí, deixa, não tem problema não. Daqui a pouco seu teto cai, você perde a sua casa. Aí ao invés de gastar 50, 100 dólares, você vai ter que comprar uma outra casa, vai ter que construir tudo de novo. Porque o pecado, ele é desse jeito, ele precisa só de uma brechinha. E Satanás vai entrando, Satanás vai se esgueirando, e quando a pessoa percebe, aí ela já está no 3º, no 4º, no 5º, no 6º abismo. Porque a palavra de Deus é o seguinte, a palavra de Deus diz assim, um abismo chama outro abismo. Começa pequenininho. Começa por causa de uma bobaginha. Ah, um cigarrinho. Ah, isso aí não me domina não. Se não dominasse, você não teria desejo do cigarrinho. Ah, uma vez só por semana? Não. Não. Nós precisamos ser luz. Nós precisamos ser luz. Não é entender, eu sou luz. Legal. E aí? A luz, ela é feita para iluminar. É fazer diferença aonde precisa fazer. Diga para o Espírito Santo assim, coloque a sua mão no coração e diga assim, feche seus olhos. Espírito Santo, me mostre agora as pequenas brechas que precisam ser fechadas na minha vida para eu me tornar luz. Em nome de Jesus. Nessa hora ninguém dá um glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Pai, eu sou luz. Aleluia. Amém. Mas veja bem, continuando a ministração, abra comigo rapidamente, se você pode, em João, capítulo 8. Está pouco para frente aí. Em João, capítulo 8, verso 12, está escrito assim. Quem encontrou, diga amém. João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Posso ouvir um glória a Deus agora? Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Veja bem, não se engane. Você é luz porque você é templo e habitação do Espírito Santo. Lembra lá em Atos 2, quando o Espírito Santo ele veio sobre o povo, o que aconteceu? A palavra de Deus diz, depois você confira. A palavra de Deus diz que o povo de Deus, os apóstolos, os que haviam ouvido falar sobre Jesus, eles estavam reunidos numa casa. E aí, em determinado momento, a casa toda fechada, toda lacrada, porque eles estavam morrendo de medo de sofrerem consequências por causa de Jesus. Pessoas medrosas, sem o Espírito Santo. Aí a palavra de Deus diz que, de repente, veio um vento
impetuoso, e sobre aquelas pessoas que estavam ali presentes, uma língua de fogo pousou sobre a cabeça dessas pessoas. Era o batismo com o Espírito Santo. Amém? Era a manifestação do Espírito Santo, do poder de Deus. A promessa de Jesus sendo cumprida. Não vos deixarei órfãos, foi o que o Senhor nos disse. E nesse momento, o Espírito Santo, ele entrou dentro das pessoas. A palavra de Deus diz que era como línguas de fogo. Na verdade, o que eles viram era fogo mesmo, porque a palavra do Senhor diz também, revela, que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Mas veja bem, você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, o fogo consumidor não consome. O fogo não queima aquele que é de Deus. O fogo queima aquele que não é de Deus. As pessoas que estão indo em direção ao inferno, elas serão queimadas pelo poder desse fogo consumidor. Mas o fogo consumidor está em você, é essa labareda poderosa. Você tem um poder que você não sabe. Você tem um poder dentro de você que você não faz ideia. O dunamis de Deus está dentro de você. Dunamis é uma força poderosa, explosiva. Essa força está dentro de você, não é qualquer poder. Ela já está dentro. Então as pessoas viram, de fato, labaredas de fogo. Não era como se fosse de fogo. Eles entendiam aquilo, eles viam, era brilhante como fogo, se mexia como fogo, mas não queimava. Então ficou registrado, eram como línguas de fogo. Mas na verdade era o próprio fogo de Deus. Só que como não queimava, eles não entenderam. Eles só viram e fizeram a representação. E o Espírito Santo já começou a habitar no homem a partir daquele momento. Então veja bem, você só é luz aqui por causa desse fogo consumidor que está dentro de você. Aleluia. Você só, eu vou repetir porque você não entendeu. Você só é luz porque o fogo consumidor está dentro de você. Não é você quem brilha, não sou eu quem brilho, Fábio. Quando nós ministramos sobre a vida das pessoas, pastor Sidney, grande homem de Deus, Elielson, não somos nós que devemos brilhar. Nós não brilhamos, a luz não é nossa, a luz não é sua. Quando você for usado pelo Espírito Santo lá fora, é Deus, é o Espírito Santo usando a sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Isso é muito importante. Você é luz, sim, mas você não tem brilho próprio. Aleluia. Existem muitas pessoas hoje em dia, muitos pregadores se esquecendo disso. E quando eu me esqueço, é mais uma brecha. Porque se eu me esquecer que quem ministra é o próprio Deus, essa brecha ela se torna tamanha que muitos homens de Deus caem por causa disso. Por causa do orgulho, por causa da soberba. Soberba derruba pessoas. Soberba derruba ministérios. Soberba também é como essa água que vai entrando, infiltrando e de repente ela derruba uma casa inteira. Presta atenção, você é luz, sim, mas você só brilha por causa do Espírito Santo que está dentro de você. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus! Diga para o seu irmão, nós não temos luz própria, Nós não temos luz. mas ainda assim somos luz do mundo. Aleluia! Esta foi a primeira situação que eu queria chamar a atenção de você. Que nós precisamos entender que nós somos luz. A segunda situação que eu preciso refletir com você está em Mateus também, ainda no Sermão do Monte, capítulo 5, a partir do verso 23 e 24. Uma página para frente, talvez. Diz assim a palavra do Senhor. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares do teu irmão, que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, traz a tua oferta. Veja bem, uma coisa muito importante que nós precisamos entender. O perdão é algo muito danoso para o ser humano. O perdão é algo que pode atrapalhar não só a vida natural, mas principalmente a vida espiritual de uma pessoa. Pode trazer problemas e consequências muito sérias, mas parece que tem gente que nasce dentro da igreja, mas não consegue entender. Meu Deus, my God. Perdão não é sentimento. Diga para o seu irmão, perdão Perdão não é sentimento.
não é sentimento. Perdão é algo tão complicado. Satanás mexe tanto na mente das pessoas que as pessoas ficam completamente perdidas. E existem várias consequências. Uma das consequências primeiras é que, mesmo que a pessoa seja dizimista e ofertante fiel na casa do Senhor, se ela não entender a necessidade de perdoar, de buscar o perdão, de oferecer o perdão, ela não precisa entregar dízimo nem oferta, porque o Senhor não vai receber. É muito importante que antes de entregar qualquer oferta no altar, seja o dízimo, seja a própria oferta, se você não buscar o perdão da pessoa que você ofendeu. E olha só que interessante, não é buscar o perdão da pessoa que você ofendeu. Se, pois, trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Às vezes você não fez nada com a pessoa, mas por algum motivo, Satanás mudou a percepção desse irmão sobre a sua vida, sobre você, e esse irmão ficou chateado com você. Você não precisa ter feito nada diretamente. Se Satanás colocou qualquer tipo de tristeza no coração do irmão contra a sua vida, é sua obrigação. Quantas vezes eu já ouvi, mas eu não fiz nada, eu não vou pedir perdão porque eu não fiz nada para ele. Quantos já disseram alguma coisa parecida com isso? Será que foi só eu? Amém? Eu mandei para o Tim a pregação completa. Então, meu irmão, presta muita atenção nisso. É muito importante que nós entendamos que pedido de perdão, para nós que somos cristãos, tem que ser algo muito natural. Algumas pessoas já disseram assim para mim, pastor, mas o senhor pediu perdão, mas foi tão assim, natural que eu nem percebi que o senhor estava pedindo perdão. Não me pareceu que o senhor estava sendo de verdade, o senhor estava falando verdadeiramente. Sabe por quê? É porque isso para mim já é tão normal, tão natural, que eu entendi que o pedido de perdão não é sentimento. Eu não carrego um pedido de perdão. Sabe, Rafael, você que está novo, chegando agora na igreja, se por acaso eu fizer alguma coisa que te entristeça o seu coração, às vezes eu posso não perceber. Chega para mim e fala, pastor, o senhor falou alguma coisa, o senhor falou aquele dia, não sei o quê e tal, eu fiquei chateado. Ô Rafael, em nome de Jesus, então me perdoa. Porque não é sentimento. Não existe sentimento, porque se Deus colocasse sentimento no nosso relacionamento com Ele, nenhum de nós seria salvo. Meu Deus. Já parou para pensar nisso? Nenhum de nós seria salvo. Se Deus deixasse os sentimentos, porque quando eu falo de sentimento, eu falo de mérito. E se eu digo que o Senhor me perdoa por graça, ou seja, ausência de mérito, é porque Ele não coloca sentimento. Ele decidiu nos perdoar. Elielson, Deus decidiu me perdoar. Deus decidiu se perdoar. Desde o começo desse ministério eu venho pregando que a palavra do Senhor de Gênesis e Apocalipse, 2 palavras resumem: decisão e posicionamento. Aleluia. Decisão e posicionamento. Se eu decido seguir a palavra de Deus, eu me posiciono. E se eu me posiciono, as coisas acontecem. Amém. Quando você se decidir, você vai começar a sair pedindo perdão para todo mundo. Me perdoa em nome de Jesus. Veja bem, quando eu digo que não há sentimento, não significa que é da boca para fora. É abrir mão de estar certo para seguir a palavra de Deus. Eu me decido... Oi? Deixar o orgulho de lado. Pensei que você já estava falando do tempo para mim. É deixar o orgulho de lado. É sair do pedestal e fazer aquilo que precisa ser feito. Para quê? Para que você possa manifestar a glória de Deus na sua vida. Para que você seja a luz no mundo. Sal aqui nesse lugar. Para que você venha trazer tempero. Para você venha a colocar sede na boca da vida. Amém. Amém? Quando eu me decido, quando eu entendo essa palavra, eu não deixo passar nenhuma oportunidade de pedir perdão. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E olha, uma vez que você pediu perdão, que você faça e ande pelo caminho de quem realmente
pediu perdão, está arrependido. Que você não faça, não cometa de novo os erros. Porque aquele que erra, tá tudo bem. Errou uma vez, errou 2 vezes, ou errou 3 vezes, aí também, nem Deus, hein? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pediu perdão, Jesus dizia assim, os seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. Muito simples. Errou uma vez, está tudo bem. Mas não peca de novo. Não caia nessa falha de novo. Porque se você cair, lembra, tudo que nós fazemos gera consequência. Algumas consequências são pequenas, outras consequências são maiores. Mas tudo gera consequência. E como eu disse, um abismo chama outro. Meu Deus. Muito atento, porque a palavra de Deus, ela está toda interligada. Toda interligada. E quando nós nos atentamos, nós precisamos entender que o mundo espiritual é sério e o mundo espiritual é muito mais organizado e trabalha na legalidade. Se Satanás não tiver legalidade, ele não entra na sua vida. Ele não entra na sua casa. Porque se eu fecho as brechas, o muro da legalidade está completamente levantado. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? E quem guarda a sua casa, quem guarda a sua vida, é o próprio Deus poderoso. A palavra do Senhor diz que Ele envia os anjos dele para acampar ao nosso redor, para nos livrar de todo mal e todo ataque do inimigo. A palavra do Senhor diz que torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se refugia e está seguro. É qualquer pessoa que se refugia no nome do Senhor Jesus? É o justo. É aquele que vive tentando, dia após dia, acertar. É aquele que quando toma consciência da falha, poxa, eu fui trevas em trevas, eu não fui luz no meio das trevas. Quando nós entendemos essa palavra, faz uma completa diferença na nossa vida. A palavra do Senhor diz, lá em Mateus ainda, 5, 24. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com o teu irmão, e então volta e entrega a tua oferta. Meu irmão, vou te dar uma dica. Não precisa devolver dízimos e ofertas se você tem problemas com outras pessoas. Problemas relacionados a perdão, porque você vai estar jogando o seu dinheiro fora. E eu não quero que você jogue o seu dinheiro fora, principalmente na Grande Comissão Church. Aqui é lugar de prosperidade. Amém. Aqui é lugar de pessoas prósperas, pessoas abençoadas. Mas eu não posso fazer nada por você se você não se decidir a fechar essa brecha na sua vida. Quem entendeu, diga amém. Então, você precisa entender. Mágoa é você tomar um veneno todos os dias desejando que outra pessoa morra. Já parou para pensar nisso? Mágoa só faz mal para você, meu irmão. Para mais ninguém. Mágoa só faz mal para a pessoa que sente. Mágoa vem da raiz latina, mácula, que significa mancha, que significa defeito, que significa pecado. E a palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 3, verso 14, assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenha-vos por seres achados por Ele, por Jesus Cristo, em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Não sei se essa palavra fala com você, mas ela fala comigo. Especificamente quando diz sem máculas, a revelação que Deus me traz é que eu não posso ser encontrado na volta do Senhor Jesus em estado de mágoa, ou seja, sem perdão, em rancor com outras pessoas, com problemas mal resolvidos na família, em amigos, entre parentes, entre conhecidos, problemas e pessoas difíceis do trabalho. Nós somos desafiados nessa palavra, ou seja, em ser luz do mundo, é justamente diante dessas pessoas difíceis que Deus coloca diante de nós para testar a nós mesmos. Meu Deus. Para testar em nós a palavra dele. Se é uma palavra que de fato transformou a nossa vida.
Mas Deus já sabe a resposta, porque uma das suas características ou atributos é a onisciência. Ele sabe todas as coisas. Quando Deus permite que essas pessoas venham até nós para nos testar, é para mostrar para nós mesmos o que nós precisamos melhorar em Cristo Jesus. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Deus já sabe, mas Ele coloca a pessoa ou permite que essa pessoa se aproxime de nós, para que nós tomemos consciência. Eu preciso melhorar, eu preciso perdoar, eu preciso ser luz. Aleluia. Porque naquele dia futuro que está por vir, ninguém vai dizer, Senhor, eu não tive a oportunidade. Teve sim. Aí vai abrir um telão na nossa frente e vai começar a mostrar a quantidade de oportunidades que nós tivemos e simplesmente deixamos passar. Por quê? Por causa da soberba. Porque quem não pede perdão é pessoa orgulhosa. A soberba derrubou, lançou para a terra um anjo de luz, o maior dos anjos que existia. De quem eu estou falando? Quem entende essa palavra diz amém. Amém. Entre vários problemas espirituais que eu já disse, eu quero destacar alguns agora de ordem natural. As pessoas que são rancorosas, as pessoas que guardam mágoa, Deus está falando com alguém aqui essa noite, eu tenho certeza absoluta disso. Pessoas que guardam mágoa, elas têm muito mais chance de potencializar doenças psicossomáticas. Quem sabe o que é isso diz amém. Amém. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que são provocadas ou agravadas em razão de distúrbios emocionais. Entre esses distúrbios, vários distúrbios, um dos que mais agravam e provocam doenças se chama rancor. Meu Deus. Se chama mágoa. A palavra de Deus diz sobre a raiz de amargura em Hebreus capítulo 12, verso 15. Ninguém seja faltoso, presta atenção, ninguém seja faltoso separando-se, a pessoa se separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe. Pessoa amargurada, pessoa que não perdoa, é uma pessoa perturbada. Já parou para pensar nisso? Todo dia ela vem com a mesma história, falando sempre as mesmas coisas, falando mal das pessoas. Todo dia ela revive algo que aconteceu há 5, 10, 15, 20 anos no passado. Repreendido em nome de Jesus. Já parou para pensar a quantidade de prejuízos que essa pessoa traz para si mesmo? Ela não consegue se livrar, se desvencilhar desse problema. Já parou para pensar sobre isso? A raiz de amargura. Ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Meu Deus. Uma pessoa amargurada, uma pessoa que não perdoa, ela inferniza a vida de muitos outros. Contamina a vida de muitos outros. Doenças geradas pelo rancor e pela mágoa. Anota aí se você quiser. Doenças cardiovasculares. Isso é comprovado pela ciência, tá? Comprovado pela ciência. Por exemplo, hipertensão, angina, taquicardia. Tem muitas outras aqui, não vou falar todas. Doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável. Doenças respiratórias, asma, bronquite. Doenças dermatológicas como herpes, urticária. Sistema nervoso, enxaqueca, a pessoa que todo dia reclama. É por causa disso, dor de cabeça, dor de cabeça. Às vezes ela tem uma raiz de amargura dentro dela e ela precisa ser liberta em nome de Jesus. Vou te lembrar, você vai ser usado por Deus para ser luz, para ser agente de resgate, para tirar essa pessoa desse lugar de inferno que ela vive. Ela já vive o inferno na terra. Meu Deus. Deus vai te usar, viu, Júlia? Para você ser agente de resgate. Diga assim, levante as suas mãos para o céu e diga assim, eu sou agente de resgate, para a glória de Deus. Doenças endocrinológicas, obesidade, diabetes, articulações, tendinite, artrite, dores e tensões musculares, doenças infecciosas e a pior delas, quem sabe qual é? Câncer.
Meu Deus do céu. Tem gente que é curado de câncer quando perdoa. Sabia disso? Libera perdão quando acontece de verdade. Libera perdão e a pessoa recebe perdão de Deus. E ao receber perdão de Deus, a doença é arrancada. Isso não é história. Isso acontece. Às vezes a pessoa tem que receber um diagnóstico ruim para ela se tomar ciência do que está acontecendo. Entender que ela está num caminho de morte. Em nome de Jesus, você é luz. Amém. E você é sal. Você vai colocar sede nas pessoas que precisam de Jesus. Amém. As pessoas vão sentir sede. Eu quero esse Jesus também. Você vai fazer diferença na vida daquelas pessoas que não conhecem Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar do amor de Deus. Você vai ser usado pelo Senhor para as pessoas serem resgatadas e serem direcionadas para o céu. E olha, ninguém que trabalha para Deus, Deus não fica devendo nada para essas pessoas, porque a palavra do Senhor diz que Ele tem galardões para a sua vida. Trabalhou para o Senhor, vai receber a recompensa. Vou repetir porque você não entendeu e não recebeu a bênção. Trabalhou para o Senhor, vai receber a recompensa. Trabalhou para o Senhor, tem galardão te esperando aí, para a glória do Deus vivo. Amém? Então a solução para esse problema é perdão. A palavra de Deus diz em Mateus 6,14, logo aí à frente: se perdoarem as ofensas uns dos outros, olha como o poder do perdão é grandioso. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Agora, quem retém perdão, não está perdoado. Errou, perdoa. Errou, peça perdão. É essa a sua atitude enquanto luz. Pessoas que fazem diferença, fazem o pedido de perdão sem nenhum problema. Coloque mais uma vez sua mão para o céu e diga assim: a partir de hoje, eu recebo na minha vida essa palavra de perdão. A partir de hoje, eu nunca mais retenho perdão. Em nome de Jesus. Amém? Toda vez que nós perdoamos, nós estamos validando o perdão de Deus nas nossas vidas. Se você for uma pessoa inteligente, perdoe, porque toda vez que você perdoar, você vai validar aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Número 3, e vou parar por aqui. Abra em Mateus 5, 27 a 30. Uma coisa muito importante que nós, como cristãos, precisamos entender. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros e não seja todo o seu corpo lançado no inferno. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa muito importante, porque hoje nós vivemos num mundo onde é muito comum nós ouvirmos sobre a supergraça. O que significa isso? Venha do jeito que está para Jesus Cristo, receba Jesus como Senhor e Salvador e permaneça do jeito que está. Não precisa mudar absolutamente nada, porque Jesus te ama, Deus é amor e Ele te entende. Isso é do inferno. Essa é uma teologia do inferno para arrebanhar pessoas de dentro da igreja para o inferno. Nós precisamos entender isso. Como agentes de luz, nós precisamos entender que o pecado não é só o pecado cometido, mas o pecado intencional, o pecado do coração, aquele que passa na mente. A palavra do Senhor diz aqui, aparentemente para as pessoas pouco instruídas, ou aquelas que Satanás conseguiu cegar ou tapar um pouco os ouvidos, pode dar a entender que Deus está falando para o homem apenas. Olha só, lá no verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher, aparentemente Deus está falando para o homem, mas é para o ser humano. Aqui, você que é mulher, você pode entender que Deus está falando para você também.
Eu, porém, vos digo, qualquer mulher que olhar para um homem com intenção impura no coração, já adulterou com ele. Vale tanto para Chico quanto para Francisco. É para os dois. Nós precisamos entender que a graça, ela exige mais do ser humano do que a lei. Antigamente, a pessoa, para ela sofrer uma pena, uma consequência, ela tinha que, de fato, praticar. Mas aquilo era apenas sombra do que estaria por vir com Jesus Cristo. Não foi Paulo que escreveu isso, não foi João que deixou escrito, não foi Mateus, não foi nenhum dos discípulos. O próprio Jesus disse, ele fez esta observação e deixou registrado para nós. Então qualquer um que tiver uma intenção errada no seu coração, já comete o pecado. Nós precisamos, meus irmãos, o Sermão da Montanha está dizendo aqui, Jesus está dizendo para nós, que nós precisamos andar em uma vida de santidade. Andar em uma vida de santidade é colocar em prática a nossa capacidade de dizer não para o pecado. O nosso livre-arbítrio significa justamente isso, a minha capacidade de dizer não para o pecado, porque até então, antes de Jesus, eu era escravo do pecado, e o escravo não é senhor sobre si mesmo, ele só tem que concordar, quem entende diga amém. Amém. Então a pessoa que está aprisionada pelo pecado, ela não tem capacidade de dizer não, porque para ela aquilo não é pecado, então ela sempre vai dizer sim. Mas uma vez que eu entendo essa palavra, eu te peço para se colocar de pé. Jesus está dizendo para mim e para você. A partir de hoje, grupo de louvor me ajude. A partir de hoje, você tem que mudar as intenções do seu coração. Porque se você pensar em alguma coisa errada, ali você já cometeu pecado. Ali você já tem a necessidade de pedir perdão pela sua falha. Nenhum de nós está livre disso, tá? A começar por mim aqui no altar. Eu não sou melhor, não sou pior que ninguém. Não sou melhor que você por estar nessa posição. Pelo contrário, a quem é muito dado, muito será cobrado. Eu estou numa posição mais delicada. Mas todos nós temos que observar a intenção, aquilo que passa dentro de nós. Às vezes, no momento de evangelizar, às vezes, ao invés de evangelizarmos, às vezes, ao invés de sermos luz, nós estamos mantendo as pessoas nas trevas. E nós fazemos isso muitas vezes, quando nós dizemos assim, tem nada a ver não. Está exagerando? Não é assim também não. Não é não? Foi o próprio Jesus que deixou relatado. Olha, quer saber? Se os seus olhos pecarem, arranca um dos olhos. Arranca um dos olhos, porque é melhor você entrar no reino dos céus com um olho só, porque lá eu posso resolver esse problema, mas entrar do que o seu corpo inteiro ser lançado ao inferno. Quem entende essa palavra, diga amém. Gui, apaga as luzes para mim. Eu quero te convidar a vir à frente. Quero orar pela sua vida.